Gente, olha, eu quero falar pra vocês que tá terminando, nós fizemos ótimas lives. Quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou filha da Francisquinha. Mamãe tem Alzheimer há 11 anos, mas ela tá muito bem. Ela tem muita mobilidade, ela não adoece, tem uma saúde muito boa. E desde 2016 eu posto vídeos no YouTube, no Facebook e até no Instagram para ajudar vocês a cuidarem de forma mais leve, porque eu consegui, depois de muito sofrimento, muita dor, muita tensão, muita ansiedade, eu aprendi a cuidar. E hoje eu tenho uma forma leve de cuidar, por isso que eu faço os vídeos. Eu já desenvolvi um curso, a imunização da doença de Alzheimer, porque apesar de já a gente bater tanto nessa tecla, falar tanto sobre esse assunto, ainda é um assunto que poucas pessoas sabem, ainda precisam ter um olhar mais atencioso para os seus pais, para os seus avós, porque muita gente ainda pensa que coisas que o idoso faz é normal da idade, e muita coisa não é normal da idade, tá? Então hoje, para quase finalizar esse mês tão importante de conscientização, eu convidei o Dr. José Martinelli. O Dr. José está sempre me acompanhando, sempre curtindo nossas postagens, e o perfil dele é maravilhoso também, tem muitas informações importantes, é um médico muito experiente, e eu trouxe para conversar com a gente, para tirar as dúvidas, né? Dúvidas que a gente tem da gente mesmo, né? Porque entender que uma pessoa de 70 anos já é idosa é fácil, né? Mas quando que você começa a envelhecer? Desde que nasce, né? Todo mundo sabe que desde que a gente nasce, a gente envelhece. Mas qual o momento ideal de procurar um geriatra? Em que momento você começa a apresentar sinais da idade? Vamos saber? Eu vou convidar aqui o Dr. Martinelli. Eu vou ver se ele já está aqui. Eu vou convidar aqui, ó. Estou convidando ele aqui no Instagram. Assim que ele entrar no Instagram, a gente vai colocar aqui também no YouTube e no Facebook. É só esperar um pouquinho para ele entrar. Eu vou desativar os comentários. Opa, chegou. Boa noite, doutor José, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ó, doutor José Eduardo já chegou. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E obrigada também por ser tão presente no meu perfil. Está sempre ali comentando, dando a sua opinião. Eu fico muito feliz de estar satisfeita, porque o senhor é um médico, né? Então, a opinião dos médicos, para mim, são muito importantes, de verdade. E eu estava aqui falando com as pessoas que nós, né? Eu já sou uma idosa. Eu me considero uma jovem idosa, né? Mas, assim, eu tomei um susto de descobrir que eu sou idosa, né? Então, eu queria conversar sobre isso. Em que momento a gente tem que se achar idoso? É complicado, porque isso depende muito de cada pessoa, né? Então, a gente tem uma certa idade e continua tendo uma cabeça que, às vezes, o corpo não acompanha, né? Então, muita gente me pergunta, quando eu estou em aula, né, nas minhas aulas, em que idade você deve procurar o geriatra, né? Sim, então, a gente sabe essa hoje, pergunta. a gente sabe hoje que a expectativa de vida está, vamos dizer, em média, 80 anos. Vamos arredondar para 80 anos. Então, se você sabe que você vai ter uma expectativa de vida de 80 anos, é preciso chegar nos 80 anos com independência, autonomia, com funcionalidade, né? Isso que é importante. Essa funcionalidade é muito importante. Hoje a gente tem até um índice que é a expectativa de vida ao nascer sem comorbidades ou com funcionalidade. Nos Estados Unidos já chega a 70 anos. Quer dizer, você espera chegar aos 70 anos sem comorbidades, né, e funcional, né, com autonomia. Então, sabendo que existe essa expectativa de vida, o mais importante é você se cuidar para você poder chegar aos 80 anos dessa maneira. Então, que idade você deve começar a se preocupar? Não existe esse ditado que diz a vida começa aos 40? Aos 40 ela começa a descer, né? Entendeu? Então, se a gente levar em consideração as doenças hereditárias, a hipertensão, diabetes, a dislipidemia, né? Essa faixa dos 40 aos 50 anos é a faixa que essas doenças começam a se instalar. É claro que pode chegar a 55, chegar a 60 anos, né? Mas começa aos 40. Então, aos 40 anos, você tem que começar a se cuidar do ponto de vista de se a sua pressão é boa, se você tem os seus exames bioquímicos de rotina normais, se você é sedentário ou você faz atividade física, se você é obeso, você está no peso ideal, se você é fumante, se você bebe mais do que você deveria beber. Então, você tem fatores de risco, né? Esses fatores de risco têm que ser controlados. Então, à medida que você a faixa etária vai subindo, essas coisas vão acontecendo. Às vezes eu verifico a pressão de uma paciente de 62 anos e ela está hipertensa. Mas eu nunca tive essa pressão. Então, você nunca teve 62 anos também, né? Então, à medida que você começa a envelhecer, vão surgindo as doenças crônico-degenerativas, né? E essas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis começam a aparecer nessa época, né? Então, tem que começar a prevenir. Que idade? Por exemplo, então a gente fala que para as mulheres o interessante seria começar na fase de pré-menopausa, vamos dizer assim, né? Porque aí vem a menopausa, vem todos os problemas decorrentes da menopausa, e principalmente com relação à osteoporose. Então, toda mulher deveria ter uma densitometria óssea, né? E a partir dessa densitometria óssea, acompanhar, né? Quer dizer, vamos ver como ela vai desenvolver, e já saber que a mulher tem a osteoporose pós-menopausa, né? Então, prevenir isso, né? E de várias maneiras. Então, fazer exercício, verificando como está o cálcio, verificando uma série de coisas para você chegar aos 70 anos e não correr o risco de ter uma fratura, né? Entendi. Nós tivemos aqui, com meus alunos do quarto ano, o PIBIC, sobre fratura de fêmur, né? No nosso hospital da faculdade, no Hospital São Vicente de Paulo. E a gente constatou que de todos os casos que foram internados com fratura de fêmur, principalmente nas mulheres, né, eram osteoporóticas. Então, primeiro quebra e depois cai. E também todas as consequências de uma cirurgia, de uma fratura de fêmur, as comorbidades que a pessoa apresenta. Então, é uma coisa que você consegue prevenir. Então, você ter uma boa velhice, você precisa começar mais cedo a se cuidar nesse aspecto, né? Por exemplo, com relação ao homem, né? A Sociedade Brasileira de Urologia determinou que agora, para os problemas de próstata, são 55 anos, né? Antes era 50 anos, agora são 55 anos. Então, essa faixa etária, dos 45 aos 55, 60 anos, é a faixa etária que você tem que se conscientizar de que você precisa corrigir seus problemas para você poder envelhecer com qualidade de vida, né? Com autonomia, independência, qualidade de vida. E assim, proporcionalmente, seus pacientes são homens ou mais mulheres? Sem dúvida, são mais mulheres. A mulher se preocupa mais, né?
É o que eu sempre falo, eu tenho uma aula que eu dou sobre epidemiologia do envelhecimento, né? Então a gente sabe que as mulheres hoje vivem aqui no Brasil 8 anos mais que os homens. E quando eu pergunto por que elas vivem mais, porque elas são mais aderentes, né? Elas procuram mais o serviço médico, elas obedecem o que você fala, né? Então é em função disso que se vive mais, né? E realmente não tem dúvida que no consultório são muito mais mulheres do que homens, né? E se vivem mais, também tem maior chance de ter demência, né? Ah, não tem dúvida, porque o fator de risco mais importante para a demência é a idade. Verdade. Se todas as pessoas vivessem até os 105 anos, todos teriam demência, né? Todos teriam Certo. Alzheimer, né? Então, o fator de risco mais importante é o envelhecimento. Sim. Então, quanto maior a idade, maior a probabilidade de se envolver a demência. E ainda existe muita controvérsia, muita desinformação a respeito disso, né? Muita gente fala demência e fala, mas é demência, mas não é Alzheimer. Não, demência é de Alzheimer, né? Quer dizer, hoje a gente dá o nome de demência da doença de Alzheimer, né? Porque, é um tipo, né? O Alzheimer é um tipo de demência. Demência é genérico, né? É um termo... A gente fala síndrome demencial. Então, você tem Lewy, frontotemporal, Alzheimer, Korsakoff, você tem vários tipos de demência, né? Que cursam inicialmente com sintomas que vão predominar em algumas diferentes das outras. E eu sempre falo para o aluno, quer dizer, se você tiver 12 anos de demência, quando ela chega para você não sabe dizer qual foi que começou, né? Se foi Lewy, se foi frontotemporal, se foi Alzheimer, se foi vascular, né? Mas no início do quadro, você consegue diferenciá-las todas, uma da outra, né? Sim. Mas é claro que 80% das demências são Alzheimer, né? Tranquilamente. E a vascular também está ficando bem comum, né? Por causa da hipertensão, né? As pessoas não se cuidam, né? Isso, e a vascular tem uma característica um pouco diferente, que até pouco tempo atrás, que eu digo até a ressonância magnética ou a tomografia chegar, né, você só dizia que o paciente tinha demência vascular se você tivesse um acidente vascular, né? Então, era considerada a única demência aguda, né, porque você não tinha nada, fez o AVC e houve comprometimento cognitivo, portanto, você fez uma demência vascular. E hoje a gente sabe também que existe a demência vascular que não se acompanha de um AVC motor, né? Então, são os múltiplos infartos, né? Então, você tem hoje uma demência vascular que não se acompanhou de um acidente vascular cerebral. Mas é uma demência bastante frequente, né? Esses vários infartos, no caso, a pessoa nem percebe, porque às vezes chega no quadro demencial, aí quando vai fazer o exame, vê que tem vários momentos que houve, mas ele nem percebeu, né? É por isso que a gente divide os AVCs, né, em motores e não motores, né? Os motores são sintomáticos, comprometem a parte cortical do cérebro, né? Então são os AVCs corticais, chamados motores. E os AVCs subcorticais, não motores, ou silenciosos. Esses silenciosos são perigosos, né? Você vai tendo os AVCs, não vai se percebendo, né? Chega um determinado momento em que aquilo desencadeou uma demência vascular, né? Então, a demência vascular... Nada, nem uma dormência, nada. Nada. Aquele zumbido que falam que quando a pressão está alta, aquele zumbidinho, nada. Mas o interessante, Cláudia, é que você não precisa ser hipertenso para ter os AVCs, entendeu? Sim. Normalmente a gente associa com um fator de risco a hipertensão. Realmente é um fator de risco, mas você tem muito paciente que não é hipertenso e vai desenvolvendo os acidentes vasculares, né? E esses acidentes que são chamados silenciosos, muitas vezes eles são, na verdade, uma situação em que ocorre uma hialinização do vaso, ele fecha sozinho, são vasos muito fininhos, com fio de cabelo, né? Mas eles vão ocorrendo no decorrer do tempo e vão se somando. E chega um determinado momento em que eles estão dando alterações cognitivas, de memória, etc., né? E hoje você tem muito também a demência mista, né? Que é a demência de Alzheimer associada à demência vascular, né? Sim. Vamos evitar, doutor, se é silencioso, como é que a gente vai saber e o que pode fazer? Fatores de risco. Alimentação, os fatores de risco são os mais importantes, né? Então, a gente fala, o idoso sedentário cai mais que o idoso ativo. Então, a atividade física é importante, não tem dúvida. Controlar seu peso, manter seu peso ideal, né? Não fumar, né? Se tem dislipidemia, corrija. Se você tem diabetes, controle. Se você for hipertenso, controle. Então, vários fatores de risco que você tem como controlar, né? São fatores controláveis, né? Então, esses fatores controláveis é que impede que você tenha esses múltiplos AVCs silenciosos. Porque quando você descobriu que eles ocorreram, já está tarde, entendeu? Porque assim, não é um exame de rotina fazer tomografia do cérebro, né? Não, nem poderia ser, né? Mas assim, existem alguns sinais, Cláudia, que são importantes. E existe uma depressão que chama depressão vascular, né? Então, essa depressão vascular, a gente pega muito no consultório e na faculdade também, né? Em que você tem, por exemplo, um paciente que a família traz para você e faz o diagnóstico, já dá o diagnóstico. Eu trouxe meu pai aqui porque eu acho que ele está depressivo. Quer dizer, já fez o diagnóstico para você, né? E aí, por que ele está depressivo? Porque de um tempo para cá ele está muito apático, ele cuidava dava comida para os cachorros, dava banho, ele agora não faz mais nada disso, né? Ele ajudava a esposa, a minha mãe, quando nos serviços básicos da casa, agora ele não faz mais, agora ele fica sentado na televisão, vendo a televisão, mas na verdade ele não está nem assistindo, saía com os amigos, ia jogar dominó, jogava baralho, agora ele não tem mais interesse. Então você pegou um paciente que dá a impressão de que ele está depressivo, né? Então, essa depressão, que se você não tiver uma experiência, assim, você vai tratar como, né? Só que a resposta é muito pequena, você não tem 10% de resposta. E aí você tem que pensar que esse paciente, associado às comorbidades que ele apresenta, né, ele pode estar desenvolvendo uma depressão vascular, né? E aí quando você faz e você pede a tomografia, aí você vai encontrar os microinfartos, né, os AVCs silenciosos. E quando você consegue detectar nessa fase, você consegue impedir que ela avance, né? E aí você vai controlar os fatores, vai medicar, vai controlar os fatores de risco, você vai evitar que novos episódios aconteçam, né? Então, tem muita gente que diz até, olha, a demência vascular é reversível. Reversível porque se você detectar antes dela chegar na demência vascular, você consegue melhorar, né? Que até eu falo assim, é muito mais fácil você tratar uma demência vascular, né, do que você tratar um Alzheimer, porque o Alzheimer não tem uma resposta adequada e o vascular tem. Então, passa por fases, né, Cláudia? Então, essa depressão vascular é uma coisa que o médico deve estar atento, né, o geriatra principalmente deve estar atento, porque essa depressão vascular, se não detectada, vai evoluir para uma coisa interessante, que é o parkinsonismo vascular. Então, surgem sintomas de Parkinson de origem vascular, né? E se você não tomar cuidado, você vai estar na depressão, a demência é reversível, né? Toda demência é irreversível.
Sim. Doutor, assim, o senhor falou da demência mista, no caso, eu vou citar minha mãe, que é o exemplo mais óbvio que eu tenho, né, que é meu estudo é todo direcionado. A minha mãe, ela foi diagnosticada com Alzheimer há 11 anos, mas assim, eu não conhecia os sintomas, então provavelmente, depois que a gente sabe e começa a estudar sobre a doença, a gente começa a lembrar de episódios que provavelmente ela já estava há muito tempo e ninguém percebeu, né? Ela tinha depressão, ela tinha repetição, muitas coisas que ela fazia que a gente não se dava conta, que a gente não conhecia. Por isso, tão importante esse mês inteiro a gente falar sobre tudo, né? Que antigamente ninguém falava nisso. Antigamente, que eu digo nem tão antigamente, há 10 anos, eu cuido da minha mãe há 11 anos, então não fazia a menor ideia, né, do que podia ser. Então, assim, o diagnóstico dela foi Alzheimer. Então, a primeira consulta eu não levei num neurologista nem num geriatra, eu levei num psiquiatra, porque ela já tinha problemas neurológicos desde criança. Eu lembro que minha mãe tomava medicação tarja preta, né? Eu me lembro que ela tomou Comital, Gardenal, ela nunca teve crise, não era uma pessoa epilética nem nada, mas ela tinha uns episódios de depressão, né? E, enfim. Então, eu lembro que desde criança minha mãe era uma pessoa que tinha problemas neurológicos. E eu levei no psiquiatra porque eu percebi uma depressão e eu achava que ela tomava muita medicação. Eu vi que minha mãe ficava meio zonza, sabe? E eu achava aquilo estranho. E aí nós fomos no psiquiatra e, de cara, ele deu o diagnóstico de Alzheimer sem fazer nenhum exame, só o neuropsicológico. Ele falou, não é inicial, ela já estava na fase moderada. Aí eu fiquei sem chão, né? Mas não sabia, né? Enfim. Aí, a partir do diagnóstico, né, a gente cuidou, ela tomou medicação tradicional toda por 8 anos, depois o próprio médico suspendeu algumas medicações que já não faziam mais efeito, mas ela nunca mais fez nenhum exame, tipo uma tomografia, não fez mais. Como vou saber se pode, depois disso, se pode ter mais alguma coisa? Tem algum sintoma? Ou é necessário fazer novos exames, mais tomografia, se ela já tem um diagnóstico? Não, como a senhora falou, por exemplo, nós fizemos um levantamento do tempo que as pessoas procuram o geriatra desde que se iniciou a doença. Então, eu pego, em média, 3 a 4 anos depois que a doença se iniciou. Então, normalmente, leva-se um tempo para chegar no geriatra, no médico, no serviço médico, né? Porque é aquela história, a demência clássica, a demência da doença de Alzheimer, ela cursa primeiramente com problemas amnésticos, né? Então, pequenos esquecimentos, né? E esses pequenos esquecimentos são considerados próprios do envelhecimento, então as pessoas não dão muito valor, esqueceu, não sabe onde pôs a chave do carro, esqueceu onde está o celular, não sabe onde está o carregador do celular, deixou a porta, fechou a sair de casa, a chave ficou na porta, né? Então, esses pequenos esquecimentos geralmente são atribuídos ao envelhecimento. E as pessoas não focam nisso, né? Então, quando esses esquecimentos se tornam uma coisa bastante evidente, por exemplo, o filho veio tomar café à tarde com ela e ela ficou lá 2 a 3 horas. No dia seguinte, ela estava reclamando que o filho não vem vê-la e ele ficou 3, 4 horas com ela, 2, 3 horas com ela no dia anterior. Esse é um esquecimento que não é mais um esquecimento próprio do envelhecimento. Isso já foi um esquecimento que está marcando alguma coisa. E realmente a repetição, né? À medida que a memória recente vai se encurtando, a pessoa se torna mais repetitiva. Então você fala, olha, amanhã você tem uma consulta. Daqui 10 minutos ela vai perguntar, né? Quando vai ser a consulta? Vai ser amanhã. Vai esquecer. Quanto mais repetição acontece, mais ela perde memória recente. E a memória passada fica presente. Então, muitas vezes, as pessoas contam coisas do passado com... Aí acha que é igual a memória, né? Riqueza de detalhes, a pessoa fala assim, pô, mas ele está contando coisas que nem eu estou me lembrando. Mas é a memória remota que fica mais presente, né? Sim. Então, isso é que faz... E uma coisa que a gente notou também, né? Que acaba procurando o médico, surgem alterações comportamentais. As alterações comportamentais... Que já não é mais normal, né? Isso. Então, já passa a ser alguma coisa que chama mais atenção, né? E o delírio de roubo é o mais importante, né? Sim. Esqueceu onde guarda coisa, alguma determinada coisa, e acusa que alguém roubou. E aquela pessoa que ela acusa, pode ser sempre a secretária, a empregada. A filha, né? eu fui uma. Pode ser a filha, pode ser a neta, pode ser... então, e daí as coisas vão acontecendo, né? Sim. Agora, quando você já fez o diagnóstico, muitas vezes, eu sempre falo com meus alunos, né, que você tem 3 condições neurológicas que o diagnóstico é eminentemente clínico, né? O Alzheimer, a demência, o delirium, não delírio, e o Parkinson. Então, a doença de Parkinson, idiopática, o parkinsonismo primário, a doença de Alzheimer, né? E a demência de Alzheimer e o delirium são diagnósticos eminentemente clínicos, você não se baseia em exames para fazer o diagnóstico, né? Então, quando você fala, a pessoa já tem 10 anos de doença, precisa fazer uma tomografia? Não precisa, né? Porque você já sabe como está a tomografia, entendeu? E, eventualmente, já me aconteceu 3 casos, que eu acho que isso vale a pena falar, e está de acordo com a sua pergunta, né, que pacientes já com Alzheimer bem definido apresentaram hidrocefalia de pressão normal, né? Então, essa hidrocefalia faz com que ocorra uma piora muito acentuada do quadro em pouquíssimo tempo. E aí você faz a tomografia, constata uma hidrocefalia, e aí a questão é, coloca a válvula, deriva ou não deriva? Porque já tem o Alzheimer, mas aí entra um fator muito importante, eu sempre indico a derivação. Por quê? Porque você já tem tantas condições que geram dependência, né? E você tem mais um problema que vai te dar mais dependência ainda, então coloca a válvula. Porque ele vai andar melhor, a memória vai melhorar, a incontinência urinária vai desaparecer, então vai sobrar menos o cuidador, né? Então a mesma coisa, uma coisa tão corriqueira que a gente vê, por exemplo, catarata. Não opera. Tem que operar a catarata no Alzheimer. Por quê? Porque você tira uma dependência dele. E à medida que você tira uma dependência dele, você tira uma dependência do cuidador. Sim. Então, aconteceu comigo o seguinte, a minha mãe, na época que ela fez, já tem 25 anos, ela fez um olho. Aí ela fez um olho e não quis fazer o outro, porque o pós-cirúrgico foi ruim e ela ainda era autônoma. Então, assim, eu não me meti. Ela falou, não vou fazer, e eu deixei, né? Eu também não tinha como me intrometer, isso tem 25 anos. Aí, eu percebi que o outro olho já, a catarata aumentou, né? Sim. E eu fui no oftalmologista que fez a catarata dele, perguntei se eu devia fazer. E ele falou que não. Ele falou que não, porque o pós-cirúrgico era delicado e que ela não ia precisar, ela não ficaria cega, porque ela tinha uma visão, um olho só, né? Ele falou, ela não vai precisar, eu não aconselho. Eu já tive paciente com demência que acordou na sala de cirurgia e foi muito difícil, mexe. E aí eu fiquei
Não operei, né? Eu falei, não, então não vou fazer. E assim, exame de vista não tem como fazer. Então ele aconselhou que a gente tirasse o grau de perto, porque ela não lê, e deixasse só o grau de longe, e que ela ia ficar muito bem desse jeito. E foi assim que eu pedi, e vejo que ela realmente não. É porque ela tem um olho operado. É, Mas né? vamos supor que os dois, né, estejam comprometidos. Sim. Então, por exemplo, se você tem já o comprometimento dos dois olhos, você tem que resolver isso, porque você está criando uma dependência, né? Agora, é claro, isso é uma outra coisa que é uma discussão para 50 minutos para a gente falar, que é os problemas cirúrgicos no paciente com Alzheimer, né? Então, quer dizer, porque tem Alzheimer não opera, porque tem Alzheimer não faz isso, porque tem Alzheimer não faz aquilo. E não é bem assim, né? Existem as fases da doença, e se você quebrar um fêmur, por exemplo, você não vai operar. Você vai, porque ele tem Alzheimer, ele vai ficar restrito. Não, claro que não, sentindo dor. Claro que não. Tem que operar, né? O pós-operatório pode ser tormentoso? Pode, mas você tem que estar preparado para o pós-operatório, né? Então, quer dizer, porque, que nem a senhora falou, eu já tive paciente, por exemplo, que ele saiu da cirurgia, acordou e levantou. Ou no segundo pós-operatório, pisou no chão, quando deveria ter feito um repouso de pelo menos 40 dias, né? Então, aí é uma questão de saber como vai ser o pós-operatório, de imaginar como vai ser o pós-operatório e orientar o acompanhante, orientar o meu próprio médico, já saber que isso pode acontecer e deixar uma certa sedação até que ela volta, né? Então, hoje tem muitos problemas com relação às cirurgias do Alzheimer. Até alguns exames, né, doutor? Porque uma tomografia, minha mãe não fica sentada numa cadeira 20 minutos, ela não fica, como é que ela vai entrar dentro de um tubo? Não entra. Não, só se for sedada. Se for necessário, sedação. Só sedação. Se for um exame que você seja imprescindível, senão não, né? Não vamos fazer uma coisa que a gente tem que fazer o custo-benefício, né? Quer dizer, sim, para poder resolver um problema, não vou fazer só para constatar alguma coisa. É verdade. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta importante aqui. Quando você falou de esquecimento, todos esses esquecimentos que você falou, eu me esqueço. Eu me esqueço onde eu botei o celular, onde eu botei a chave do carro, né? Mas eu não esqueço se eu tomei café com meu filho, com a minha filha. E assim, muitos esquecimentos depois eu lembro. Eu tento, assim, eu falo muito com meu marido isso, né? Nós somos idosos, nós somos um casal idosos. Então, o que eu falo, que a pessoa depois de uma idade, uma certa idade, eu tô com 60 e tá com 62, a gente tem que ser mais organizados, né? Usar agenda e tentar se organizar, porque senão você pira, né? Imagina um casal, cada um perde uma coisa, né? Eu acho que a única saída para esse tipo de coisa no envelhecimento é começar a se organizar mais, né? Usar agenda, prestar atenção onde coloca, ter lugar certo para guardar cada coisa, porque senão a gente vai ficar, né? Agora, uma coisa que eu observei, que eu tô jogando na conta do envelhecimento, é um pouco da concentração. Eu tô terminando a faculdade de gerontologia, eu tive muita dificuldade em fisiologia, né? Porque é uma matéria que não é tão fácil, né? E era muito difícil eu estudar essa matéria. Eu tinha que voltar, ler o parágrafo mais de uma vez. Às vezes eu lia 2, 3 vezes e não entendia, porque eu me desconcentrava, né? Você acha que isso é normal na idade? Essa concentração? Você me fala que para você lembrar é preciso esquecer. Para lembrar é preciso esquecer. Porque, na verdade, assim, a gente hoje tem muito mais informações do que antigamente, né? Então, esse número de informações que chega a você, o nosso computador, né? O cérebro é um computador que tem as suas limitações, né? Eu sempre falo que, quando eu estou dando aula para os alunos, eu dou uma aula sobre memória, né? Então, eu sempre falo para eles, quem vai fazer obstetrícia? 1, 2, levantou a mão, né? Então, quem quer fazer obstetrícia, gosta da obstetrícia, ele vai estudar muito menos para aprender do que aquele que vai fazer, ter que passar na prova, então ele tem que estudar para passar na prova. Então, e também, assim, acabou a prova, ele esqueceu, né? Então, coisa muito importante na memória é motivação. Isso. Você tem motivação. Era chata, a matéria era muito chata. Por que as outras matérias eu não tive dificuldade? Então, a motivação de você querer aprender te faz concentrar mais, te faz ter mais atenção, né? E quando você não gosta, você não tem motivação. Se você não tem motivação, você não tem atenção, não tem concentração. E aí Exatamente. A concentração é uma coisa muito séria. Eu vejo com a minha mãe, o declínio cognitivo dela é muito evidente, ela já está muito avançada, mas doença, né? Mas eu percebo que quando ela consegue se concentrar, ela consegue responder com mais coerência, sabe? O problema todo é ela se concentrar. Porque não adianta, quando ela consegue, quando eu falo mãe, e ela consegue calmamente prestar atenção no que eu estou falando, ela consegue responder com mais coerência. Fora isso, é só aquele jeitinho que você já deve ter visto. Né? Mas, Cláudia, você sabe que uma coisa importante, né? A atenção e a concentração também são domínios cognitivos. Né? Sim, atenção. São todos eles. São domínios cognitivos, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, ela não lembra porque ela não prestou atenção. Não é bem assim, entendeu? A pessoa quer, o acompanhante, o familiar, quer, vamos dizer assim, minimizar os sintomas, dizendo assim, não, esqueceu porque não se concentrou. Na verdade, não é bem assim, porque os domínios cognitivos, eles vão ocorrendo quase que concomitantemente, né? Sim. Então, à medida que você... Tanto Cláudia, que um dos sintomas mais frequentes na doença de Alzheimer é a apatia. Sim. Você está em 70% dos pacientes têm apatia. E a apatia, muitas vezes, é confundida com depressão. Né? A pessoa está depressiva. Não está depressiva, ela está apática. Né? Sim. Uma coisa interessante, Cláudia, é o seguinte, uma coisa chama-se apraxia. Né? Sim. Então, as apraxias vão ocorrendo. E à medida que as apraxias vão ocorrendo, a apatia vai se afirmando. Então, por exemplo, você não sabe mais cozinhar, você desaprendeu. Você não sabe mais fazer crochê, você desaprendeu. Você não sabe mais mexer com o controle da televisão, você desaprendeu. Você não sabe mais ligar um micro-ondas, você desaprendeu. Né? Então, quando você lê uma página de um livro, quando você viu a página, você esqueceu o que você leu, você tem que ler de novo. Né? Então, isso vai gerando uma apatia. Porque ele percebe que ele não está conseguindo fazer as coisas. E essa apatia, muitas vezes, é interpretada como depressão. Sendo que a apatia é um dos itens da depressão. Né? Uhum. Mas existe a síndrome apática, quer dizer, uma coisa que é diferente da depressão propriamente dita. Né? E vai surgindo em função dessas apraxias que vão surgindo. Né? E a última apraxia que surge na doença de Alzheimer é a apraxia de vestir-se.
Então, a pessoa não sabe mais vestir-se, colocar a roupa na posição correta, primeiro não escolhe a roupa, e depois, assim, pode vestir uma calça, coloca as duas pernas na mesma perna da calça, coloca a roupa do avesso ou de trás para frente, não sabe mais vestir-se. É uma apraxia, né? Sim. Então, essas apraxias vão gerando essa apatia que dá a impressão de que eles são depressivos. É diferente, né, Cláudia, de depressão ser o pródromo de uma demência. Né? Então, quando a gente dá aula, a gente fala assim, depressão de início precoce, depressão de início tardio. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, para você, 78 anos, com depressão, e ela te conta que ela já foi depressiva desde os 30, então é mais um episódio de uma depressão que já existe. Agora, eu nunca tive nada de depressão. Aos 78, eu estou depressivo, e não existe, por exemplo, um luto, não existe uma coisa que desencadeou, né? Essa depressão pode ser pródromo de uma doença neurodegenerativa. Né? Mas da minha mãe eu sei que tem uma genética, né? Eu sei porque assim, a minha avó, a mãe dela, não teve. Ela morreu com 88 anos. Não sei se teria. Mas as irmãs dela, irmãs da minha avó, todas tiveram. Todas. Mas todas tiveram com idade avançada. Eu creio que sim, assim, eu não tenho muita certeza quando começou, porque são todas do Nordeste, e eu não tive o contato para saber quando, com que idade começou. Da minha mãe, o diagnóstico foi com 75, mas possivelmente, pelo menos uns 5 anos já estava lá. Então, eu acho que com os 70. A minha avó, com 88, não apresentou nenhum sintoma, nenhum. Andava, era totalmente autônoma. Mas as irmãs dela, não. Mas então, assim, existe uma genética aí que, né, eu não sei. Mas às vezes as pessoas perguntam, é genético? Então, na verdade, assim, por exemplo, se você tem 5 irmãos, todos eles longevos, né? Então você tem um com 85, um com 87, um com 90, um com 93 e um com 95. É comum acontecer isso. Desses 5 irmãos, 3 têm. Né? Mas por que eles têm? Não porque eles são irmãos, porque eles atingiram a idade que atingiram. Uhum. Entendeu? E aí por que os outros todos não? Porque os 5 não tiveram? Porque aí existe uma coisa que chama reserva cognitiva. Sim. Então tem pessoas que têm uma reserva maior que a outra. Né? Então, não significa que se ela estudou mais, ela tem reserva. Porque a minha mãe fazia exercício físico, tinha alimentação saudável e tinha reserva cognitiva. Minha mãe era ótima, estudiosa, sabe, professora. Então, assim, ela tinha tudo para não ter. Mas tinha a tal da depressão, os problemas neurológicos, lá desde a juventude dela. Desde a juventude. Então, assim, né, uma coisa... Assim, eu acho que assim, a gente tem que fazer de tudo para não ter. Né? Nós temos os fatores de risco e temos a condição de mudar nossos hábitos. Mas não garante que a gente não vai ter. Não garante. A garantia, só ele lá em cima pode dizer. Né? Mas a gente pode fazer o que está ao nosso alcance, né? Sim, você sabe que um dos fatores mais protetores que a gente vê, assim, é a sociabilidade. Sim, né? sim. Eu falo muito disso, eu li naquele estudo de Harvard, que fala das pessoas que foram estudadas desde 1930, né? E que aos 80 anos procuraram saber o que fez a diferença na vida deles, né? Os que eram bem-sucedidos, né? O que fez diferença na sua vida? Foram os amigos, né? Os amigos, a família, a vida social. Quer dizer, então, não foi dinheiro, não foi cultura. É um fator muito importante, porque quanto mais você se isola, maior a probabilidade de você ter a doença. Né? Sim, então, sim. Quanto mais você se vê sociável, melhor. Então, às vezes, as pessoas, à medida que envelhecem, tendem a se isolar, né? Porque não se adaptam a determinadas condições e tendem a se isolar. Isso é errado. Né? O ideal, porque às vezes, uma festa de neta, mas é bagunça, porque é muito barulho, tem que ir no aniversário, porque naquele momento que você está lá, você está conversando com as pessoas, você está interagindo, você está vendo as coisas, né? Mesmo que você vá passear no shopping. As pessoas com quem você cruza, tudo que você tem lá é uma coisa social, né? Sociável. Então, essa sociabilidade é muito mais importante até que a escolaridade. Né? Com certeza. Então, a gente pode cercar, né? Fazer o que está ao nosso alcance mesmo, criar a reserva cognitiva, né? E a reserva afetiva, a reserva emocional, afetiva, espiritual, gente, isso tudo é muito importante para fazer diferença na nossa vida, né? É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. E eu teve um tempo aqui na faculdade de medicina, que a gente tinha a faculdade de medicina da terceira idade. Então, era um curso de um ano, um dia da semana, uma manhã por semana, né? Durante praticamente o ano todo, obedecendo ao calendário escolar da faculdade, né? E aí tive um senhor que ele já era o 4º ano que ele fazia o curso, né? Aí um dia conversando com ele, eu falei, poxa vida, mas você já fez o curso, né? 2 vezes, 3 vezes, a 4ª vez que você está fazendo. Ele falou, olha, Martinelli, 2 coisas importantes. Primeiro, sempre você fala alguma coisa nova, eu estou aprendendo. E depois, eu faço amigos aqui dentro. Isso, faz toda a diferença. Então, esses amigos que eu faço, eu passar aí, sabe? Então, esses amigos são muito importantes, né? Então, a finalidade dele fazer o curso era estar sociabilizando, criando amizades, né? E criando amizades, você desenvolve outras coisas sociais importantes, né? Sim. Então, é interessante isso, eu sempre cito isso, porque ele chamou bastante atenção por causa desse fato de estar fazendo, e só, claro, que ele falou, sempre estou aprendendo alguma coisa, mas eu estou sempre encontrando amigos, conversando, fazendo amizades, né? Uma pessoa sozinha, né? A faculdade para ele era um ponto de se socializar, né? Sim, sim, muito bom. Então, isso é muito importante, né? Eu li aquele livro, A Bela Velhice, acabei de ler. E, assim, a depressão muitas vezes acontece depois da aposentadoria, tanto para homem quanto para mulher, porque eles param de socializar, né? Então, vem a tristeza, a depressão, porque acabou. Parece que a vida social, né? E a vida funcional, né? Porque você fica em casa, não tendo que levantar, tomar banho, se arrumar, acaba ficando de pijama, andando para lá e para cá, perturbando, criando treta com a família. Claro, foi a pandemia. Foi. A pandemia, olha, isso até eu estou tentando escrever alguma coisa a respeito disso, porque a pandemia, os meus pacientes pioraram muito. Porque os mais idosos ficaram mais isolados, né? Que criou-se aquela medo de que o idoso não podia, que ele que ia morrer se tivesse o Covid. Então ninguém podia chegar perto. Os filhos chegavam, punha a despesa na porta, dentro de um saquinho e iam embora, não conversavam com o idoso, né? Então isso trouxe um transtorno muito grande. Os que já tinham Alzheimer pioraram muito, os que estavam por ter aparecido os sintomas, entendeu? Sim. Porque esse isolamento social desses 2 anos foi péssimo, né? Foi muito e o que salvou foi a internet. Sim. Se não fosse a internet, né, mesmo lá na faculdade, 1 ano e meio de aulas online, né? Quer dizer, não é a mesma coisa que presencial, mas já ajudou bastante. Né? Sim, com mas certeza. Esse isolamento social que se criou em função da pandemia foi muito ruim, né?
É. Isso mostra o valor da sociabilidade. Da socialização, com certeza, não tenho dúvida. Eu sempre falo isso também, que é muito importante a gente ter amigos, fazer amigos. E não é só amigo, né? Você ser com a sua família, né? Na sua comunidade, participar de atividade comunitária, fazer trabalho voluntário, isso tudo faz muito bem, muito bem. Isso tudo, na verdade, é uma terapia ocupacional, né, Cláudia? Sim, sim, com São certeza. atividades que você tem que fazer para preencher seu tempo, não deixar ocioso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, vou abrir o chat que eu fechei, porque para a gente poder se concentrar. Vamos ver. Gente, olha, aqui nós tivemos um papo muito legal com o Dr. José Eduardo Martinelli, ele é geriatra, professor da onde? Eu estou vendo você falar da faculdade. Não, aqui em Jundiaí tem a faculdade de medicina, eu dou aula desde 77. Olha, que legal. Bom, continuo dando aula ainda. É isso aí, muito bom. E ele me deu prazer de vir aqui fazer essa live, eu já admiro o seu trabalho há muito tempo, vejo que você está sempre presente lá, então eu falei, vamos conversar com o Dr. Martinelli. Martinelli, eu faço questão. E fiquei muito feliz, muito feliz. Eu também. Estou feliz de estar participando e podemos conversar outras vezes. Sim, com certeza, faremos outras. Mês que vem, gente, cada mês tem uma coisa, né? Mês que vem é o mês do cérebro, sabia? É o mês do cérebro. Bom, vou só para terminar, a gente falou muito de doença de Alzheimer. Vamos falar um pouquinho, quais são as outras doenças do envelhecimento que o senhor costuma atender, assim, tirando os problemas cognitivos, né, as demências, tem alguma grande estatística? É diabetes ou é hipertensão? O que costuma acontecer? A gente dá o nome hoje de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, né? Então, a diabetes, a hipertensão, o AVC, o Parkinson, a demência, são doenças, por exemplo, durante o meu curso de medicina, ninguém me deu uma aula de demência, né? Ninguém falou de Alzheimer para mim. Porque o Alzheimer mesmo, todas as demências foram descritas entre 1900 e 1912. E depois teve um lapso, né, muito grande em que não se falava disso, né? Aí, à medida que a população foi envelhecendo, foi surgindo, essas doenças foram aparecendo, né? Então, hoje, cada família tem alguma pessoa que já teve Alzheimer, ou teve Parkinson, ou teve um AVC. Então, além das doenças neurológicas, ou neuropsiquiátricas, vamos dizer assim, né? Você tem as doenças próprias do envelhecimento, que, na verdade, as crônicas degenerativas, como diabetes, a hipertensão, a insuficiência coronariana no homem, a hipertrofia prostática benigna, né? Estão surgindo, então, uma série de doenças que até se imbricam, né? Você é diabético, é hipertenso, dislipidêmico, né? Ou você é diabético, hipertenso, dislipidêmico, tem hipertrofia prostática benigna, tem uma série de condições clínicas. Então, o que eu mais vejo, além do quadro neurodegenerativo, é o diabetes, a hipertensão, é o que ganha, né? E as consequências, né? Porque às vezes eu falo com o pessoal da faculdade, né? Por que você tem que dar hipertensão dentro da geriatria se eles têm hipertensão na nefrologia, na cardiologia? Mas é diferente eu abordar a hipertensão na geriatria do que na cardiologia e na nefrologia. Por quê? Porque quando eu estou abordando na geriatria, eu estou abordando um paciente que tem 30 anos de doença. A doença dele começou aos 50, ele está com 80. Então, esses 30 anos de doença levaram uma série de problemas, como a retinopatia diabética, a nefrosclerose em função da hipertensão, do diabetes, você tem a miocardiopatia hipertensiva, você tem a microangiopatia no diabetes, você tem a neurite diabética. Então, 30 anos de hipertensão, 20 anos de hipertensão, ou 20 anos de diabetes, traz para você uma série de coisas associadas, né? Que você não tem quando você começou a tratar aos 55, por exemplo. Com certeza. Então, essas nuances, vamos dizer assim, essas complicações das doenças crônico-degenerativas é que fazem com que o geriatra tenha uma abordagem diferente, né? É a mesma coisa que você, por exemplo, começou seu Parkinson aos 80 anos. A partir dos 80 anos, você tem quase 50% a mais da possibilidade de você ter Parkinson. Só que quando você vai abordar um paciente com Parkinson aos 80 anos, ele não tem o mesmo cérebro que quando a doença começou aos 55. Sim. Então, a medicação tem que ser diferente, né? Então, você tem uma série de filigranas, vamos dizer assim, que diferenciam o idoso, ou o geriatra do clínico geral, no sentido dessa abordagem que eu te falei. Então, os anos de doença. Então, por exemplo, hoje você pega uma paciente com artrite reumatoide, com todas aquelas deformidades, né? E que hoje você não vai, os geriatras mais novos não vão ter tanto essas deformidades, porque hoje os imunobiológicos que você usa no tratamento impedem essas deformidades, mas tem coisas que essas deformidades trazem dependência. Por exemplo, uma deformidade não é capaz de abrir uma garrafa PET, sim. Né? Tem uma dificuldade para segurar um objeto, uma panela, uma coisa. Né? Então, são coisas que acontecem com o envelhecimento e que pelo tempo de doença. Então, é isso que a gente aborda quando fala dessas doenças, né? Muito bom. Bom, ficamos, olha só, quase uma hora. Muito papo bom, muito bom. Muito obrigada, muito grata por ter aceito o meu convite. Tá todo mundo aqui falando que adorou a live, que foi muito esclarecedora. Tem, assim, algumas perguntas que não são do tema da live, depois eu falo sobre isso. Mas eu estou muito feliz. Gratidão, doutor. Muito obrigada por ter aceito o convite. E faremos outras, né? Quem quiser seguir, doutor Martinelli, que é Martinelli Geriatria, né? Não é só isso. Martinelli Geriatria, tá? Ele tá sempre lá nos comentários no meu feed. É só seguir. Eu já sigo, já tenho tempo. Muito feliz. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Até mais. Até lá. Você pode fechar aqui o Instagram, que eu tiro o seu aqui, tá bom? Aqui.